depois do almoço, né? Bom, continuando o nosso workshop agora do final do dia, a Regina, de novo, Maria Regina Ricardo, vai falar sobre a amortização do déficit atuarial, possibilidades, impactos contábeis e fiscal. Eu vou ler o currículo dela novamente, porque às vezes tem pessoas que não vieram de manhã. Eu já começo falando que sou fã dela, e aí, continuando, sendo fã é irrelevante, né? Mas o currículo dela, a Regina, há 29 anos atua na área de contabilidade pública, sendo 22 anos dedicados à contabilidade, e há 7 anos como gestora do Instituto de Previdência do município de Ribeirão Preto. Contadora, advogada, professora universitária, consultora em RPPS, com pós-graduação em Administração Pública pela Unesp e FAAP, em Direito Tributário pela FGV, palestrante e consultora de RPPS e vários RPPS do Brasil entre 2002 e 2016. Atualmente, está como superintendente do Instituto de Previdência do município de Ribeirão, diretora da PEPREM e foi, até março desse ano, membro do Comitê Multiprevicom. Tá ok? Vamos lá? Mais uma tarde proveitosa. Pessoal, de novo, quem não veio de manhã ou não recebeu o recado, à noite temos festa de confraternização, jantar. Não esqueçam de trazer o voucher só do jantar. Esse aqui não precisa, tá? E vamos prestigiar a festa que a PEPREM está fazendo para a gente, tá bom? Obrigada, amor. Tem que ficar aqui, né? Para aparecer na fita, senão tem essa luz aqui para isso, para me clarear. Bom, gente, boa tarde. Ninguém vai dormir, hein? Esse é o combinado agora, porque depois do almoço, né, vai dando aquele soninho. Mas esse assunto é de suma, todos os assuntos são importantes, né? RPPS, cada mergulho é um flash, né? No que eu almocei, fui escovar o dente no quarto, recebi um WhatsApp que fui autuada de novo pelo PASEP, na Receita Federal. Viu, Rogério? Né? Mais um período que já tinha sido autuada. Então, o tempo todo a gente tem esse desafio, né? A contabilidade é algo que, durante muito tempo, os gestores deixaram em segundo plano, e agora eu vejo que, com essas melhorias que o RPPS vem tendo, né, na legislação, na fiscalização, os gestores estão percebendo, e eu, como coincidiu, né, de eu ter sido, como ela falou, 22 anos contadora do meu RPPS e agora gestora, eu sei exatamente o quão importante é isso, trabalhar de forma aliada. E esse assunto que a gente vai comentar aqui é um assunto que depende também da contabilidade para dar certo, né? Porque vai ter que ter essa escrituração desse ativo garantidor no balanço do RPPS para que o Ministério da Previdência, acho que eu falando secretaria, né? Agora é Ministério de novo, mas tem a secretaria continua sendo a secretaria dentro do Ministério que cuida do nosso CRP, né? E lá do critério de equilíbrio atuarial e financeiro. Quem não tem equilíbrio atuarial e financeiro não tem CRP. Ah, mas a gente tem um CRP judicial. Sorte, né? Porque antigamente, eu, como vocês sabem, também sou advogada, então era muito fácil conseguir um CRP, não pela questão material, se estava certo ou se estava errado aquele critério analisado. Era uma questão de hierarquia, porque de lei, né? Porque o CRP era uma portaria que regulava. E uma portaria não pode criar obrigações, né? Era um decreto, verdade. Era um decreto, né, que regulava, que não podia, mesmo assim, não podia criar uma obrigação dentro do ente por conta do Pacto Federativo. A Constituição prevê que, nesses casos, tem que ser lei complementar, no mínimo. Só que aconteceu o quê? A emenda 103 trouxe expressamente essa capacidade de fiscalização
para a secretaria e a possibilidade desse CRP, né, estar não mais só lá nesse decreto, mas na própria Constituição. Então, essa questão formal para você conseguir essa liberação, essa liminar, vamos dizer assim, para ter o CRP, será mais difícil. É possível que o juiz dê, eu já até vi alguns casos depois. Isso. Uhum. Marco Aurélio. Numa ação do Estado do Paraná, ele deu esse entendimento. Uhum. Outros ministros, por exemplo, o ministro Aires Brito, em situações do Estado de Santa Catarina, o Estado do Amapá, não entendeu assim. Tá? E nunca essa matéria foi a pleno no Supremo. Tá. Tá? Então, para buscar pacificar isso, é que se aproveitou a oportunidade da emenda 103 e levou para a emenda 103 a exigência, não fala, lógico, não vai falar CRP, mas fala as exigências dos entes federativos cumprirem Isso. para fins de regularidade das contas. E o equilíbrio atuarial e financeiro está no caput do artigo 40. Então, é uma premissa que precisa, você só pode ter um RPPS se tiver equilíbrio atuarial e financeiro. E isso a gente sabe que tem sido cada vez mais difícil. Então, por que a gente tem essa dificuldade de manter o nosso equilíbrio atuarial? Por uma questão simples. O pacto social criado lá no século XIX, né, começo do século XIX, né, que começou essa questão de ter a Previdência, e no Brasil foi só em 1923, né, está fazendo agora 100 anos a Lei Eloy Chaves, né, que foi o nosso primeiro marco da Previdência. Então, a gente tem 1.800 e pouco lá na Alemanha, e agora, né, no século passado, no Brasil. Algo muito recente em que o perfil dos trabalhadores era totalmente diferente desse perfil que a gente tem hoje desses ativos. A premissa, até mencionei isso na aula anterior, né, era de que a geração atual sustentava a geração passada, num sistema solidário, né, de mutualismo, enfim. E isso, de repartição. E isso a gente viu que não deu certo. Não deu certo por quê? É até delicado falar isso, né? Mas as pessoas estão vivendo mais do que era o combinado. Espera aí, não foi esse o combinado, né? Você ia contribuir 30 anos, 35 anos e ia ficar vivo mais 10. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho pensionistas que estão há 40 anos recebendo benefício. Eu tenho aposentado que aposenta e fica 30 anos recebendo aposentadoria, 40 anos recebendo aposentadoria. É uma conta que não fecha. E a gente, no RPPS, tem um agravante a mais, né? Nós temos benefício definido ainda para a última remuneração, que é um absurdo, né? Quem é servidor pode achar ruim disso, mas não pode negar uma realidade. Eu, por exemplo, agora, eles já anteciparam para o ano que vem a lei que vai aumentar o teto do meu prefeito, né? O subsídio do meu prefeito, que aumenta o teto lá no RPPS. Passou de 23 para 34, são 11 mil reais de diferença. É isso, a população... tudo isso. Não, pega o índice, é razoável. Para a remuneração do meu prefeito na minha cidade, a miséria é 34 mil, tá bom? Porque a responsabilidade é gigantesca. Mas o problema desse vínculo com o teto é que é muito. Os meus aposentados que estão recebendo 23 a partir de 2025 vão receber quanto? 11 mil a mais de aumento, sem ter pago 1 centavo de contribuição por isso. Quem está pagando no teto os 23, se completar esses requisitos, vão terminar pagando 23, vão se aposentar com 34? Oi? A conta não fecha. Cada vez que a conta não fecha, gera desequilíbrio atuarial. E o pacto precisa ser refeito. Viram lá em Paris? Por causa de 2 anos só a mais, o povo pondo fogo na França, né?
Aqui no Brasil também todo mundo se revoltou, que foi para vamos ser razoáveis. 65 anos, todo mundo é jovem com 65 anos. É que a gente não é jovens demais. Não é? Eu tinha como me aposentar em 2024, ano que vem. Com a minha emenda, vou ficar mais 4 anos de castigo. Mas daqui, eu mesma cortei na carne, né? A Organização Mundial de Saúde diz que idoso é a partir de 80 anos. Então, não é? Então, para nós que fizemos esse pacto, que temos isso na nossa cabeça, é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil mexer na regra do jogo com o jogo andando. Mas os números estão aí. A realidade é essa, as pessoas estão vivendo mais. E essa sobrevida não está prevista, né, nesse nosso pacto, né, nos RPPS. Então, está sendo cada vez mais difícil suportar isso. Ah, mas se faltar dinheiro, o ente paga. A gente tem que ir lá na França de novo, né, no iluminismo, para entender que o Estado não existe. O Estado sou eu, o Estado é você. O Estado somos nós mesmos. E eu acho uma injustiça que, como a gente tem esses dois regimes, né, o regime geral e o regime próprio, quando algum município fala que não quer fazer emenda, eu falo, o cara que paga, que sustenta a prefeitura, que são os servidores da iniciativa privada, com seus impostos, fizeram a emenda e foram castigados também, não é? Lá ninguém recebe o último salário. Lá tem um teto, ninguém recebe aquele teto. Por quê? Porque é média. Você não consegue receber, na média, a última contribuição. Não tem como. É matematicamente impossível, não é? A gente faz isso ser possível. Então, não é razoável que essa sociedade seja cada vez mais castigada em manter um privilégio que elas não têm. Ah, nós passamos no concurso, temos, beleza, mas isso precisa ser rediscutido e buscar alternativas. Então, a nossa apresentação é para isso, para tentar trazer essa alternativa, dizendo que esse pacto social já era, ele não deu certo, reforma da Previdência vai ser uma coisa constante, talvez nesses 5 anos que me falta, pode ainda surgir outra emenda e me jogar mais para frente, né? E está tudo bem, é isso, porque eu senti também na pele o que é, na minha segregação de massas, não ter o dinheiro em caixa para fazer o pagamento de um benefício. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, lembram disso? Vocês acompanharam um pouco tempo atrás? 13º de 2 anos para trás não tinha sido pago ainda, porque não tinha dinheiro em caixa. Então, a previdência significa ter cautela e pensar, cuidar do futuro. É isso que significa previdência. A gente precisa fazer a nossa previdência, tem que pensar no futuro, ainda que isso nos custe o nosso próprio futuro. Porque é o que vai acontecer. Se não cuidar, a gente não vai ter futuro. O presente chegou, né? E o passado não é mais como era antigamente. Isso é letra até de música. Então, o que impede, né, que a gente equilibre essa conta sempre? A gente, como o Ottoni também mencionou, naquela história, quando faz a taxa de administração sobre a folha do ativo, vai reduzir cada vez mais. Porque esse trabalho que precisava de 200 pessoas para fazer, um só faz. Dizem que, no futuro, vai ter uma empresa que vai ter um funcionário só, né, que vai dar ração para o cachorro. Acho que agora, nos pets, até tem um negócio que sai ração automaticamente. Não vai precisar de ninguém, tudo vai se processar sozinho, né? Então, essa é uma tendência. Quantas pessoas usavam na tesouraria para fazer empenho, para lançar os lançamentos contábeis, para fazer a folha de pagamento? Hoje em dia, faz a folha, já empenha, já liquida, já manda para o banco, já está tudo pronto, não precisa mais daquele monte de gente. E os outros serviços? Limpeza, segurança, cafezinho, né, copa, tudo terceirizado. Então, essa redução da contribuição não vai ter ninguém para servir café. E, se acabar o café, fecha a prefeitura, né? Servidor sem café não dá.
Então, a receita vai diminuindo, a contribuição vai diminuindo. Por outro lado, naturalmente, a despesa só vai aumentando. Quer perceber isso? Faça uma segregação de massas. Você vai sentir isso no plano financeiro, no plano de repartição, que chama agora, não chama mais plano financeiro, plano de repartição. Só vai reduzir a receita e aumentar a despesa, vai estrangulando, vai chegando num limite que não tem mais jeito. E aí você não teve reserva. A conta não fecha. E essa questão da reserva é uma questão cultural. Quando nós começamos nossos RPPS lá, no começo da década de 90, a gente fez igual o INSS na década de 70, né? Gastou o dinheiro com outras coisas, não recebeu, recebeu atrasado, enfim, não capitalizou. A gente percebe isso agora, que a gente vem capitalizando, o quanto de dinheiro isso vem tendo em algumas cidades, né, que nem Barueri, aqui, São José dos Campos sempre teve essa cultura, Jundiaí, aqui no estado de São Paulo tem muitas cidades na casa de bilhões na carteira, bilhões. Qualquer prefeito que chegue e vê isso fala assim, nossa, quanto dinheiro. Ah, peraí, deixa eu te mostrar o cálculo atuarial, para o senhor entender que eu só tenho 10% do que eu preciso. Né? Tem 2 bi na carteira e tem 20 bi de passivo. Como é que fecha essa conta? Né? Então, esses são os nossos desafios. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, porque sempre tem isso, né? Alguém que fala assim, eu sou lá do conselho, não entendo nada que você está falando. Vou baixar um pouquinho a régua e vamos começar do começo. Então, a gente tem um cara que chama atuário, né, que faz o nosso cálculo atuarial, e ele traz um resultado atuarial. Esse estudo ele sempre vai ser um resultado. O que é esse resultado? É a mesma lógica de nós contadores conhecemos. Bens mais direito menos obrigações é igual a PL. O resultado é o PL. Por quê? Ele pega os bens, que é o ativo, pega a reserva matemática, que é o passivo, e tira uma da outra. Esse é um mundo ilusório, né? É muito raro de acontecer que dê equilíbrio, que é o que fala no artigo 40 da Constituição. O equilíbrio é que esse ativo seja igual ao passivo. Por que isso é uma quimera? Assim, é muito difícil de acontecer. Porque esse passivo, quando ele é publicado, ele já não é mais aquele passivo que mandou a base. Nasceu alguém, morreu alguém, aposentou alguém, concursou alguém e chamou. Sabe assim? Ele é dinâmico. A foto dele é estática, que mostra um momento. Por isso que tem esse corte 31 de dezembro da avaliação atuarial. Mas, quando você vai recebê-la em fevereiro, março, do atuário, já mudou. Igual a nossa aplicação, né? Recebe o extrato, já não é mais aquele valor que está no extrato. Então, esse equilíbrio vai ser a equivalência do valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens e direitos desses ativos vinculados na carteira, né, comparados a obrigações assumidas, vai ser a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Olha que lindo. Né? É isso que a gente tem que buscar. Mas o que acontece normalmente? Né? Qual que era a premissa que a gente deveria ter, né, ser a nossa realidade para dar certo? Igual seguradora, né? Por que a seguradora dá certo? Porque tem 10 mil gente pagando, 10 mil veículos pagando o seguro e 10 carros que bate só. Entendeu? Se os carros começam a bater mais, começam a roubar mais, começam a pegar fogo mais, o que acontece? O seguro aumenta. Não tem mágica. Eles não vão chamar o ente para pagar a conta. Né? A conta é sua. Você que tem que pagar a conta. Essa conta é sua, essa conta é nossa. Nós temos que pagar essa conta. Não adianta querer terceirizar. Não é justo que a gente terceirize. Né? Então, a gente deveria trabalhar como uma seguradora, trabalhar com superávit. Ter um monte de gente contribuindo e um monte de gente e um pouco de gente só recebendo, para que a reserva matemática ficasse menor do que o ativo e tivesse. Então, para ter um superávit, significa que a soma do patrimônio é superior à dos benefícios. Claro, né? E o cálculo atuarial é similar ao conceito do patrimônio líquido da contabilidade, aquilo que eu falei, está vendo? PL, bens mais direitos,
minhas obrigações. Aliás, na UNB, que foi a primeira vez que eu ouvi essa coisa de atuária, que eu fui ver, acho que era a PUC, a UNB, poucas faculdades tinham, né? E essa cadeira da atuária é junta na coordenação de contabilidade e atuária, porque é uma coisa que tem quase tudo a ver, né? E aí, a realidade da maioria. Quase todos nós aqui vivemos nessa situação de déficit atuarial, porque a gente não tem um ativo suficiente para fazer valer a nossa reserva matemática, né? E, todo ano, isso é testado. Todo ano, você precisa demonstrar isso. Toda vez que isso dá errado, que dá déficit, o seu município precisa correr atrás de achar uma forma de amortizar o déficit atuarial. Todo mundo entendeu agora o que eu estou falando? É isso. Todo ano, todos os RPPS precisam demonstrar fontes de recurso que vão suportar a carga da despesa, pelo menos nos 35 anos que a avaliação atuarial projeta. Não é? Regina? Pois não. Alguns anos atrás, eu fiz um estudo, eu não atualizei isso, mas, à época, eu acredito que não mudou, o que as reservas, os recursos garantidores dos RPPS do Brasil inteiro representava, à época, 3,5% do passivo. Só do déficit, só não do passivo. déficit. Uhum. Então, imagina o que significa isso para o sistema. Então, ser gestor, gente, é padecer no paraíso, né? Assim, é muito interessante, né? Porque nesses 22 anos, eu tive vários atritos com quase todos os gestores que passaram pelo meu instituto, né? E eu achava que muita coisa era falta de vontade, que poderia, em alguns casos até era, mas, né, que o gestor é que tem a chave, é você que vai, faz e acontece. Só que não, né? Porque, para você fazer esse plano de amortização, você precisa de quê? Lei. E só Deus sabe a dificuldade que é para passar qualquer lei de qualquer coisa numa Câmara. O quanto isso é difícil. Por mais que você chegue lá e explique, isso é vital, isso é fundamental, você não vai perder o CRP, vai perder o CPAS, não sei o quê, o cara não quer. Se ele está com uma picuinha, se eles estão brigados, se estão de mal, eles não ajudam. A gente não consegue fazer a coisa fluir. E aí é conselho, é Tribunal de Contas, é sistema ruim. Gente, é PASEP. São tantos problemas, né, que a gente surta, mas a gente tem amor, né, acredita na causa e vai. E a gente está indo. Então, como é que a gente faz para amortizar? Ribeirão Preto tem um histórico, vou depois mostrar aqui, de déficits horrorosos. Fez segregação de massa, depois desfez, depois fez de novo, mandou os ativos para o Tesouro, trouxe de volta. Não tinha solução. Por que não tinha solução? Porque criou errado. Lá em 92, pegou todo mundo e falou, você não é mais seletista, não, a partir de amanhã você é estatutário. Mesmo quem não tinha feito concurso, eles fizeram o concurso para poder regularizar essa situação. Interno, só prestou os servidores. Quantas vagas ia ter de agente de administração? Os agentes de administração que não tinham prestado concurso. Ninguém de fora podia entrar, só os de dentro. Foi assim, em 1992, há 4 anos da Constituição, do artigo 37. O Tribunal de Contas foi omisso, o Ministério Público foi omisso, ninguém fez nada, e deixou todo mundo virar estatutário. Essas pessoas, algumas delas, seletistas, já eram aposentadas, porque você pode aposentar e continuar trabalhando, né? Agora, com a emenda 103, não mais. Quando for, mesmo de empresa pública, que é privada, né? Mas empresa que seja pública, Petrobras, Correio, não vai mais poder aposentar e ficar. Mas, antigamente, podia. Então, as pessoas eram aposentadas. Essa contemplou, inclusive, isso. Quanto é que é seu salário?
Ah, 92, acho que devia ser Cruzeiros Novos, Cruzeiro Real, sei lá como é que era o nome do dinheiro. Ah, 10 mil Cruzeiro Real. Quanto é que você ganha de aposentadoria no INSS? 2. A gente vai complementar os 8 que falta. Para dar para você a última remuneração. Entenderam? Era isso. E as pensões. Aí, em 93, viram que estava tudo errado, teve um apontamento do tribunal, mas que depois não virou nada. Eles fizeram a autarquia, criaram o IPM, que é onde eu estou, como um fundo de previdência. E, em 94, eu fui para lá, para fazer o primeiro orçamento, para poder tocar. E, desde lá, isso era assim. Eu já cheguei lá remunerando mais de 1.200 benefícios de pessoas que nunca tinham pago nada para o Instituto. E os que começaram a pagar, pagavam 6% só de servidor. E esse era o único dinheiro que entrava, para não dar apropriação indébita, porque o patronal não pagava, não recebia. Chegou um ponto no Instituto que a gente não tinha dinheiro para cobrir o débito automático que ia cair da conta da energia no banco. Tinha que ligar lá na fazenda e falar assim, paga parcialmente aquela guia de tanto para poder dar o dinheiro, para ter o saldo lá. Era uma situação muito crítica. Como é que é dar equilíbrio disso? É muito difícil. Então, com a portaria 1467, a partir do artigo 55, a gente vai estudar as possibilidades de amortização do déficit atuarial, né? Então, no caso dela apurar esse déficit, deverá ser adotadas medidas para seu equacionamento, que poderão consistir em 1. Plano de amortização com contribuições suplementares. Isso aqui foi piada no começo, porque eles colocavam 0,05 no ano, depois 1%, depois 2%. Só lá em 2040, 2080 é que passava a ser 10, 20, 30, 40, 50% da folha para 100% da folha para poder servir de alíquota suplementar, né? Então, não é lá grande coisa. Mas hoje, se fizer, ela até é interessante, né? Porque ela entra na LRF. Por isso que eu vou falar também desses aspectos fiscais que as decisões que você tomar aqui vai implicar. Inclusive, essa que todo mundo quer saber, se o imposto de renda retido na fonte vai ser usado os 25% da educação. A gente vai falar de tudo isso. Ou segregação de massa. Aí, Regina, quando você tiver terminado essa segregação, quero fazer. Parece a salvação da lavoura. É ótimo no começo, mas é aquelas coisas de filme de terror, assim, né? Pague para entrar, reze para sair, porque a hora que o negócio ficar louco, ninguém segura, porque os aportes eles vão crescer assim numa velocidade inimaginável. E o ente vai chegar um momento que ele não vai ter como bancar isso normalmente. Então, essas alternativas que a gente vai discutir, ela é, inclusive, para quem já fez a segregação de massa, de repensar e trazer um fôlego para ela, que foi o que Ribeirão Preto fez. É isso, pode falar, Antônio. O que eu queria dizer é o seguinte, embora a portaria diga que a segregação de massa é uma medida de equacionamento de déficit, na verdade, não é, porque ela não equaciona nada. Ela cria... Joga debaixo do tapete. Não, ela cria uma forma de você fazer a gestão do déficit financeiro. Ela não equaciona atuarialmente. Exatamente. Então, conceitualmente, a portaria está errada. Tá? É isso que eu só queria chamar a atenção de vocês. Então, ela não tem nada a ver com a questão atuarial. É uma questão meramente financeira. Embora que, para calcular o valor do sistema todo, a legislação exige que se faça também como se fosse capitalizado, sem ser. Mas, de qualquer forma, não é técnica de equacionamento, é técnica de gestão do déficit financeiro. Ok. Então, a alternativa que todo mundo tem usado está aqui, o fundamento é o inciso 3 do artigo 55, que menciona o artigo 63, parágrafo 1º, aí,
com essa questão de aporte de bens. Dá lá uns terrenos para o Instituto. Para quê? Para criar vaca no terreno? Vai crescer um mato? O que você vai fazer com esse terreno? O terreno em si vale o quê? Ele pode ter um valor, se tiver a documentação, que tem que ter documento para transferir, escriturar no cartório. E depois, para cortar esse mato, quem é que vai? Os servidores do Instituto? Para pegar uma roçadeira e ir lá cuidar do terreno? Como é que faz? Não é por aí. Dá a praça para ele, né? Dá o viaduto. Não, a gente precisa de ativos que gerem benefícios. Que pode ser o terreno. Que pode ser um terreno. Para ser alugado para um estacionamento, para fazer um estacionamento. Alugado não, né? Tem que fazer uma terceirização, né? Fazer um processo de terceirização para Eu costumo dizer o privado. seguinte: quando você trabalha com essa possibilidade do aporte de ativos, que não seja financeiro, tá? Enfim, com a possibilidade de dar liquidez imediata, você traz para a gestão do RPPS uma nova obrigação, que é fazer esse ativo gerar... Ativo. Não, esse ativo gerar financeiro, que é o que a gente chama comumente monetização do ativo. Tá? Então, tudo é possível? É possível. Depois, se tiver tempo, eu conto até a história de um caso concreto. Acho que vai dar tempo. Mas no final, se você quiser agora, fala. Mas, não, vamos lá, senão eu não consigo avançar muita coisa. Então, eu pulei lá o 63, porque eu vou passar ele daqui a pouco, quando fizer mais sentido que a gente chegar finalmente nisso. Ele tá replicado aqui, tem um outro slide maior, até para conseguir ler ele melhor. Então, o inciso 4. Adequações de regras de concessão de cálculo e regimento de benefício na forma do 164. O que é isso? A emenda. Não venha você querer chorar no Ministério porque está com déficit atuarial, se você ainda não fez a 103. A 103 ela é para todo mundo, entendeu? Para todo mundo. É para você, é para todas as mulheres, 62, todos os homens, 65. Não adianta querer se esconder dessa realidade. Não é justo você querer reclamar que está com déficit, você não fez a reforma. A reforma era para ter sido para todo mundo. Foi uma sacanagem os deputados tirarem da reta deles, porque tinha eleição, e não aprovar para todo mundo. Era para ter sido aprovado para todo mundo em 2019. A história de deixar delegar para o ente... Mano, o ente só sabe fazer lei para fazer nome de rua, fazer LOA que copia dos outros. Fazer lei em município é muito difícil. Não tem essa cultura. Os vereadores do açougue, não sei o que é da banca, ele não vai. Desculpa, mas é. Então... alguns deputados, vira deputado, tiririca, né? Enfim, dá para falar nome, né? É difícil. A gente tem, assim, se lá a estrutura qual que é? Deixa eu explicar isso, que é super importante, que é o entendimento jurídico. Alguns assuntos só a União pode tratar. Código Penal. Aqui não é os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte e outro que não tem. Aqui não é assim. Opa! Aqui não funciona as coisas desse jeito. Aqui precisa ter um Estado forte, a União precisa ser forte para poder comandar. E a Previdência é um desses assuntos. O 149 não deixa a gente criar contribuição. A única exceção de contribuição é a contribuição do RPPS, que está lá no 149. Né? Entendem isso? A estrutura deveria ser assim. A União que dá essas regras. Deixar essas regras para os entes é um desacerto. Até porque de que ente nós estamos falando? Aqui nós estamos no estado de São Paulo, que tem boas estruturas. Mas e o resto do Brasil? Como é que é a Câmara no Nordeste? Como é que é a Câmara de uma cidade ribeirinha lá no Norte? Como é que você quer que essas pessoas saibam o que é déficit atuarial? É muito difícil isso. Então, esse era um assunto que deveria ter
ser tratado pela União, pelo Congresso Nacional. Porque só a gente sabe, para passar uma lei dessa natureza, o quanto a gente sofre. Eu, como servidora, fizeram um caixão de mim, para mim. Que eu sou a traidora. Não, eu não sou. Eu sou a mãe que está dando biotônico Fontoura, sabe? Óleo de rícino para tratar da sua saúde, dando chinelada para você aprender a ser educado. Eu sou a mãe, entenderam? Que estou cuidando do filho. Eu não estou deserdando ele. Pelo contrário. A gente precisa enxergar isso. A gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para o todo. E essas ações, elas prejudicaram a mim mesma. Mas eu fico orgulhosa de ter me sacrificado em prol de algo maior do que eu mesma. Os interesses não são os meus que valem, né? Então, a gente teve que buscar e fazer essa adequação. O incisos 3 e 4, né, do 35 e do 36, 2 da emenda 103. Então, essa é uma premissa. Qualquer discussão que você for fazer lá, para eles autorizarem qualquer procedimento para amortizar seu déficit, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprovar a emenda. Né? Senão, não dá. Porque, às vezes, só de aprovar a emenda resolve o problema, dependendo da realidade de cada município. Resolve. Eu vi caso, já resolve. Não precisa nem aumentar a patronal. Né? A outra, o 35, né? Eu trouxe, o que é, né? Que fala aí da isenção do dobro. Lembra? Quem era aposentado por doença, e essas doenças fossem graves, tal, tinha uma isenção dobrada de contribuição. Então, a emenda acabou com isso. Então, isso tem que ser colocado. Não é, você não precisa. Essa faculdade ela foi tão assim que você não precisa cumprir a emenda 100%. Se você tiver capacidade de conseguir fazer uma análise correta, você vai fazer de alguns pontos só. Só que esses pontos aqui, para discutir a amortização do déficit, tem que ser obrigatório ser revogados, né? A idade mínima e a história da soma das idades, lá, né, que isso aí também foi revogado. Quem tem direito adquirido teve, quem não tem mais isso, que a idade mínima era 48 e 53, né, para somar os tempos. Hoje tem também essa regra de transição, mas é bem diferente. É por média, não é mais na última remuneração, como era na emenda 47. E o 36.2, que os estados, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º dessa emenda, no artigo 149, os 14% do servidor também, que eles obrigaram todo mundo a cumprir isso, não é? Senão perde o CRP também. E aí, no 56, para assegurar o equilíbrio atuarial, financeiro e atuarial do RPPS, no plano de amortização estabelecido em lei do ente federativo, deverá, adicionalmente, então, isso também, qualquer plano de amortização vai ter que passar por esses requisitos aqui. 1. Garantir a solvência e a liquidez do plano de benefício, mantendo o nível de arrecadação e acumulação de reserva compatível com o regime financeiro adotado para as obrigações futuras a serem demonstrados por meio de fluxos atuariais. Então, a gente fez lá o imposto de renda regido na fonte dos inativos e pensionistas, e a gente tem um fluxo, está até no meu site, lá quem quiser olhar esse fluxo, ele é público, né, que demonstra como é que 5 milhões de reais mês, que é a minha arrecadação atual, os salários de Ribeirão são razoáveis, né? Então, a gente arrecada 5 milhões de reais, uma folha de 53 milhões de reais, 5 milhões é imposto de renda, 10%. Né? E aí, a gente joga isso, um valor futuro, traz a valor presente e virou 1.200 bi. Ontem, quando o Richard falou 5, que virou 1.200 bi, ele estava falando de Ribeirão, né? Lá na palestra, quem assistiu ontem à tarde. 2, que o montante da contribuição anual na forma de alíquotas suplementares, né, ou aportes mensais, seja superior ao montante anual de juros do saldo do déficit atuarial do exercício, conforme um anexo 4 lá, 6, desculpa, que é trazido. Não poderá prever diferimento para o início da exigibilidade das contribuições e contemplar alíquotas e valores dos aportes para todo o período do plano na forma do artigo 10.
né? O plano de amortização deverá ter objeto contínuo de acompanhamento previsto no parágrafo 2º do 54. E aí, no 57, o plano de amortização deverá observar categorização das espécies de planos e critérios definidos no anexo 6, relativos aos prazos e percentuais mínimos do déficit a ser equacionado e garantir a constituição de reservas necessárias para o cumprimento. Então, todos esses artigos da 1467, ela vai ditar, passo a passo, os requisitos que os atuários e os contadores, os gestores, precisam cumprir para poder ter aprovado esse plano de amortização lá na secretaria, né? E o ente deverá optar por uma das espécies de plano de amortização e deverá constar no relatório da avaliação atuarial, o DRAA, né, em caso de modificação da modelagem adotada. A justificativa técnica para a alteração, com demonstração dos seus impactos para o nível de solvência e liquidez dos planos e benefícios. E a revisão desse plano implica a implementação em lei de um novo plano em substituição ao anterior, contemplando alterações às alíquotas suplementares, valores do aporte de todo o período. Então, até o 57, ele trata dessa amortização de várias maneiras, né, que pode ser feita, e do 58 ao 62, ele vai falar de segregação de massas, que nós vamos pular, né? Quem tem segregação de massas, o que a gente vai falar pode ser adotado, como foi o caso de Ribeirão Preto, mas a gente vai dar um enfoque, né, nos outros ativos. A suplementar, também todo mundo já sabe, a gente vai falar desses outros ativos que podem ser usados na amortização. Então, vamos para o 63, aquele que eu pulei, que é fundamental, por isso que ele está em vermelho, aí, em destaque. Em adição aos planos de amortização do déficit da segregação de massas, poderão ser aportados ao RPPS bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para equacionamento do déficit ou para a constituição dos fundos referidos lá no 249 da Constituição Federal e no artigo 6º da Lei 9717, desde que garantido a solvência, a liquidez, a adequação dos processos de análise e a afetação dos princípios que regem a administração pública. Então, o parágrafo 1º... Posso só fazer uma intervenção, na verdade, um questionamento, não sei se eu entendi bem. Quando você falou lá do artigo 55, se eu entendi correto o que você falou, você disse que para eu implantar qualquer medida que venha a ser o aporte, por exemplo, eu sou obrigado a fazer tudo isso, inclusive a adequação da emenda. É o que está dizendo? Não, eu gostaria de discordar de você. Por quê? Porque eles poderão consistir em um desses, não necessariamente todos. Como assim? Então, o que está no 55, são possibilidades, não obrigatoriedade. Não, claro, é. Por exemplo, para você fazer um aporte de ativos, você não precisa necessariamente fazer a reforma. Então, mas se ele der certo, né? Não. Você pode fazer só o aporte sem ter feito a adequação mas da emenda. Se isso, quando eu entendo assim, Não, se isso for bem. deliberação do ente, por exemplo, vou passar um terreno para o município, para o instituto. Você pode Beleza. fazer sem ter feito a adequação da Claro, emenda. mas para pedir autorização, que são os casos que esses aportes geram fluxo, que é o caso do imposto de renda, eles têm que fazer o processo. O Richard até mostrou lá esses casos. Qual processo onde? Na secretaria. Abriu o processo. Não. Tem, Otônio. Não, depois a gente discute isso noutra hora. Não, mas discutir mas outra tem, hora, mas eu te garanto que não. Tem. Não tem como fazer o imposto de renda sem abrir o processo. Tem que ter a autorização deles. Então, vai falar aqui, Tudo bem. no 63. Entendeu? Que ele vai dizer lá que a adequação desse processo de análise de afetação dos princípios e tal. Então, meu Deus, o que aconteceu? Ó a guerra. Funcionou, todo mundo acordou. Não é? A gestão de bens, direitos e ativos de qualquer natureza a serem aportados deverão observar, no mínimo, as normas legais e regulamentos. Então, é isso que a gente está falando. Você, para passar esse ativo, você tem que cumprir uma série de normas. Se cumprir, por si, não precisa do aval deles. Mas o aporte precedido de estudo técnico e processo transparente de avaliação e análise de viabilidade econômico-financeira. Então, para mandar lá
para o nosso pedido para autorizar o nosso imposto de renda, a gente teve que fazer uma espécie de audiência pública para explicar para os servidores o que ia acontecer, para demonstrar essa transparência. Não basta o gestor falar assim, eu quero fazer isso. Ele precisa discutir e demonstrar que ele discutiu isso com a sociedade, com o pessoal envolvido. A observância de compatibilidade com os prazos e taxas futuras, a aprovação do Conselho Deliberativo. Então, para fazer qualquer plano de amortização, o Conselho precisa aprovar, e a vinculação realizada por meio de lei do ente federativo e disponibilização pela unidade gestora aos segurados do estudo desse processo de avaliação e análise de viabilidade econômica. E a rentabilidade compatível com a meta atuarial. Então, nesse ponto, eles não estão falando aqui que precisa preceder desse estudo lá. Mas, dependendo do que você vai oferecer, só se eles garantirem. Porque o que acontece? Você faz tudo isso como a gente fez a dívida ativa. A gente fez a dívida ativa como um ativo garantidor. Não adiantou nada. Quando a gente mandou, tem que mandar, porque você faz a lei, todas as leis, não necessariamente, Otônio, você pede para fazer. Você faz qualquer lei que você fizer no RPP, você tem que mandar para o GESCOM para eles. A hora que eles leem essa lei, se eles discordarem disso, você perdeu, a lei vai ter que fazer outra. Então, a gente teve que mandar para lá. Vamos ver aqui o segundo. Regina, você teve um caso específico, assim como já tive casos específicos que não ocorreu como ocorreu com você. Mas eles falavam que podia ser antes ou depois que tinha que mandar para lá o estudo. A lei você vai ter que mandar sempre. O que eu digo é o seguinte, depende de como você faz a lei. Tá? Por exemplo, dívida ativa. O que eu estou vinculando? Tá? Eu estou vinculando dívida ativa, estou vinculando fluxo financeiro. Então, são coisas distintas. Então, a gente fez com o fluxo, mesmo assim eles não aceitaram. Mas eu sei quem foi que analisou isso aí por quê? Foi miolo mole mesmo. Enfim, então depende muito de quem analisa. Então, não é uma posição da secretaria. Teve caso que aconteceu exatamente igual, foi rejeitado, demonstrado que não era aquilo e depois reverteu. Tá? Na dívida ativa? Então, na verdade, o que faltou ali foi, no seu caso específico, se era o fluxo, foi uma contra-argumentação para quem analisou, independente de quem analisou. Bom, isso aí é um caso particular, não vem ao caso aqui agora. Por isso que eu estou dizendo, o seu caso foi um caso particular, que não é... Mas o que ele, até ontem, na apresentação do Richard, ele demonstrou o que precisa de estudo na secretaria e do que não precisa, está na apresentação dele. Agora, por precaução, cada um quiser fazer previamente tudo bem. É melhor, é né? Obrigatório, é melhor, porque eles que fiscalizam. Os bens. Aí, errado, às vezes. Uma outra forma de você ter a clareza que esses bens e direitos eles cumprem esses requisitos, de serem ativos, que geram benefícios, é cumprir esses requisitos do parágrafo 2º, do 3º também, que é analisando que esses bens e direitos deverão ser aplicados conforme a resolução do Conselho Monetário. No 4º, fala que bens e direitos demais ativos deverão ser observados regulamentação da CVM, previsão na resolução do Conselho Monetário também, da nossa resolução 4963. E, em caso de segregação de massas, bens e direitos de ativos poderão ser alocados no fundo de repartição ou no fundo de capitalização. Eu vi, pouco tempo atrás, foi São Paulo, que fez uma segregação de massas, já tem segregação de massas, fez uma atualização, comprando os ativos mais novos. Pegando os mais novos, os servidores jovens do plano de capitalização do previdenciário, e levando para o financeiro para poder fazer caixa ali, melhorar a reserva matemática. Então, são várias possibilidades que você vai ter e cada ente vai se organizar com o seu atuário. Ninguém vai fazer isso, contador, gestor, só reunido, vamos fazer e tal. Você vai precisar sempre
do suporte do cálculo atuarial, porque foi ele que fez o déficit, ele que vai mensurar se essa decisão sua vai ser suficiente para amortizar, né? Então, a técnica que a gente adotou e que deu super certo foi o imposto de renda retido na fonte. A hora que você fala isso para o prefeito, o que ele fala? Ai, eu não vou perder essa receita. Filho, você vai perder todas as receitas. Vai perder tudo. Vai perder o IPTU, vai perder o ISS, vai perder o FPM, vai perder o ICMS, vai perder tudo. O regime próprio vai engolir a cidade. Está entendendo que vai engolir a cidade? Os seus aposentados vão acabar com a arrecadação do município? Simples assim. Ou você faz agora e acha uma saída, ou isso vai se tornar um monstro tão grande que não vai ter saída. Então vamos acabar com esse RPPS. Vamos pegar a bola, não brinca mais, a bola é minha. Vai. Vai. Vai doer muito mais. A extinção do RPPS é algo inimaginável e incalculável em prejuízo. Porque tudo que você arrecadou, você vai mandar para o INSS como Comprev. Os benefícios, você vai continuar pagando, com fonte de recurso, com a sua carteira até acabar. Depois que acabar, que vai acabar, você vai continuar pagando. Todo mundo que já tem um direito, vai pedir o microfone ali, ó. Então, beleza, era ótima proposta. Né? Então, existe até palestra, né, sobre extinção de RPPS, que os motivos são, eu até vi uma recentemente, o Antônio também já fez, que é devastador, é pior. Então, precisa amortizar. Não tem que ter esse apego com o imposto de renda. Ah, mas se eu der o imposto de renda, eu vou perder as fontes dos 25% da educação, dos 15% da saúde. Não. Uai, o seu orçamento lá, o orçamento do RPPS é fora do orçamento da cidade? É segregado? É outro ente federativo? Porque, se for o mesmo ente federativo, se for uma unidade gestora do orçamento da Seguridade Social, fiscal, da Seguridade Social, aquela sigla OFSS, sabe o que significa? Orçamento Fiscal de Seguridade Social. Vai lá na Constituição para você entender o que é isso. Não está no orçamento da União, está do município. Esse orçamento, todo mundo que faz parte pode arrecadar. Se eu quiser que a tesouraria do meu Instituto de Previdência, da minha prefeitura, seja no departamento de água, eu posso fazer, que os contribuintes vão lá pagar o IPTU lá no departamento de água, não tem problema nenhum. Porque ele arrecada e entra para o orçamento. Entenderam? Por que a Câmara não tem receita? Ela é um órgão dependente, é um poder que não gera uma prestação que vai receber receita. Mas ela não faz parte desse orçamento? O que entrar, soma, gente. Toda a análise da LRF, todas as análises de 25% da educação, de 15% da saúde, é feito no orçamento consolidado. Não é feito no orçamento da administração direta. Gênio, posso falar? Na verdade, vou dar uma notícia, tá? Não vou comentar. Por acaso, e eu digo por acaso, quer dizer, as coisas nunca acontecem por acaso, né? Mas aqui especificamente aí vale para o estado de São Paulo que eu vou falar. O TCE São Paulo está fazendo um roteiro de auditoria para os seus auditores. E a pessoa que está conduzindo isso lá pediu vamos dizer, um suporte, alguém externamente, para discutir as questões que eles estão colocando lá no roteiro para auditores, não é para vocês, não. E a Diana e eu temos reunido sistematicamente com a pessoa lá do Tribunal de Contas, que, inclusive, iria aqui conversar com vocês sobre Por isso que ele não veio. Descobri agora. Não, a pessoa queria vir. Eu sei, mas aí o presidente não deixou para isso. Então tá. E um item que a gente, inclusive, que dia foi isso? Estou perdido na semana.
Acho que foi essa semana, segunda-feira, que ela estava fechando a estrutura do manual, vamos dizer que seja manual. Um item que estava lá, desse tamanho descrito no manual, orientando o auditor fiscal para impugnar, para notificar aqueles que tiverem feito vinculação de imposto de renda para a... Adoro. Eu Adoro, foi para isso que eu vim. Ok. E aí o que eu disse foi, olha, me desculpe até a forma que eu vou dizer, mas vocês estão redondamente equivocados. Claro. E está gravado aí que eu estou falando. E ela concordou. Mas aí ela disse o seguinte, mas isso é uma posição do Tribunal de Contas. Mas eu entendo que o Tribunal de Contas vai ter que rever seu posicionamento. Ele então, não legisla. A então, gente o que leu eu a tô querendo dizer portaria com e isso- agora nós vamos ler a Constituição. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não se intimidem por isso, assim como Exatamente. certamente Regina vai ser apontada, e todos os argumentos que ela está dizendo aqui, foi uma das coisas que eu coloquei lá, e certamente será um instrumento de defesa de vocês. Tá? Então, Com certeza. estão equivocados, porque não é isso. Primeiro, a lei que vocês criarem, vocês têm que tomar cuidado na forma que faz a lei. Você não vai fazer vinculação do Exatamente, do eu vou explicar porque isso, você Tony. não pode fazer vinculação, mas dependendo da forma da lei, gente, é absurdo o posicionamento do tribunal. Tá? Exatamente, por quê? Então, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês não se assustarem se forem, a partir desse ano, notificados em relação a isso. Talvez eles revejam uma posição lá em cima do que a gente discutiu. Claro que vai rever. Não sei. Claro Não que vai sei. rever. Não, Se eles não, não tô falando reverem, eu falando só o agora. juiz vai rever, Não, o tô falando desembargador só- vai mas eu tô rever. dizendo- Eu estou dizendo só agora, talvez eles revejam em função do que a gente Lógico. discutiu, não sei. Uma pena que o Edmilson aqui de Campinas saiu, porque... Alguém é de Campinas? Campinas teve Na Secretaria de uma Previdência não entrou uma mais nisso, não. DIN da lei deles de vinculação do imposto de renda, por isso que ele está falando, que o Antônio está falando aqui, porque eles entenderam que estava vinculando o imposto. Gente, eu tenho pós-graduação em Direito Tributário. Direito Tributário não é difícil. E ele está no Código Tributário e na Constituição de forma muito clara, definindo competências. Entende? Cada tributo que é criado, a Constituição, os impostos, principalmente, trouxe expressamente as competências. E o imposto de renda é de competência de quem? Da União. Então, se tivesse vinculando o imposto de renda a qualquer coisa, a inconstitucionalidade seria se a União fizesse uma lei falando isso. Você, enquanto município, você não tem competência para discutir a vinculação do imposto de renda. Alô? Não tem. Né? E eu vou mostrar por quê. Pois não. Já que você vai mostrar... Eu vou mostrar. Eu vou aguardar, porque eu tenho muita dúvida quanto a isso. O 67, Eles, ele veta exatamente, qualquer é o próximo vinculação. slide, 167, é isso mesmo. Então, é importante ler o 158, inciso 1, que delega para os entes, os estados e os municípios arrecadarem esse tributo como receita própria. Arrecadarem como receita própria não é se apropriar. Tipo, mudar a alíquota do imposto de renda. Podemos? Exatamente. Se não é, essa discussão de Campinas é totalmente estapafúrdia. Fazer o uso do fluxo do imposto de renda para a amortização do déficit atuarial não muda a natureza, não muda nada no imposto de renda. É um aporte financeiro. É aquilo que eu falei, o prefeito não queria perder esse dinheiro, mas ele prefere perder esse do que perder o IPTU. Porque se ele não mandar esse aporte agora, ele vai mandar 10 vezes esse valor nas outras arrecadações do município. Dificultando, inclusive, para ele aplicar na educação e na saúde os 40% do orçamento, entenderam? Porque a hora que o aporte
representar 60%, não vai ter mais o que fazer na prefeitura, né? Então, é isso. Então, o fato de pertencer significa que o recurso é doente. E aqui não está dizendo Secretaria da Fazenda, não está dizendo administração direta, não está dizendo prefeitura, não está dizendo prefeito, nem contador da prefeitura. O imposto de renda não é deles. O imposto de renda é doente, é qualquer órgão. A descentralização administrativa de um ente federativo é uma cláusula pétrea do Pacto Federativo que fundamenta a Constituição de 88. Eu posso criar a secretaria que eu quiser, o departamento que eu quiser, remunerar até os tetos, segundo a Constituição, quanto eu quiser as pessoas. É liberdade. Então, cada ente vai se organizar como ele quiser. Não tem ilegalidade nenhuma nisso. Tá? Então, não significa que ele pertence à administração direta. E que será arrecadado no Instituto de Previdência? Na mesma rubrica da receita de impostos, a hora que consolidar, vai acontecer o quê? Vai somar lá no balanço orçamentário do ente. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Não muda nada. Vocês pagam o IPTU de vocês na onde? Na prefeitura ou no banco? Muda alguma coisa? Não muda nada. O lugar que você paga não muda, porque na hora de contabilizar, consolida, né? E vamos ver o fundamento disso. Sobre a destinação, não fere o princípio da afetação pela destinação, por não ser quem tem competência para criar o tributo que está fazendo a mudança. Então, a gente vai ver isso aonde? No inciso 4 do 167. São vedados, só um minutinho, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Ressalvado. Alguém quer o Aurélio para entender o que é a palavra ressalvado? É exceção, exceto. Ninguém pode, menos a repartição do produto da arrecadação de impostos, que é o 158. Vocês entenderam? Nenhum imposto pode ser vinculado a nada, exceto esse que já está vinculado. Ele já nasceu vinculado. O imposto de renda retido na fonte é vinculado. Entenderam? É isso. É isso. Eu tenho certeza que é isso. É isso, né? Então, a destinação para ações de serviços públicos de saúde, que aí vai dizer também os 15%, né? E os 25% da educação. Entende? Que também é uma forma de vinculação. Pois não. Pois não. Uma discussão que saiu, o produto de arrecadação do imposto da União sobre a renda e provento de qualquer natureza, incidente na fonte sobre o rendimento pagos a qualquer título, Sim. por eles, suas autarquias e suas fundações. Esse imposto de renda já não pertence à autarquia, o RPPS? É isso que eu estou dizendo. Então, já não é do RPPS? Não, Então, não, entendi o que você está falando. Serve para pagar uma dívida atuarial? Entendi, porque você está falando aqui das suas autarquias. Por que ele serve para pagar uma dívida atuarial? Porque Então, ele não é de propriedade. Ele está já. esclarecendo isso, porque se for o imposto de renda da empresa de transporte, de uma empresa que seja economia mista, não pertence. Entende? É só para quem tem imunidade tributária, que são as empresas 100% públicas, autarquias, as fundações. Por isso que ele está enumerando. Quando ele fala que o que é arrecadado na minha autarquia, ele não está dizendo que pertence à minha autarquia. Entendi essa interpretação. Porque a autarquia RPPS, quando é autarquia, nem sempre o recurso não é dela. O recurso ele é doente. Entenderam? E se você, como autarquia, pertence ao ente, uma lei pode vincular que ele pertence a você.
já que você é o ente, entendeu? É isso. Quem? Mais alguém? Às vezes Ali. eles se pegam por questão dos índices, das obrigatoriedades de cumprimento dos índices. Vai cumprir do mesmo departamento. jeito, gente. Vai É cumprir outro do mesmo departamento, jeito. Não vai descumprir, vai somar, vai ser consolidado, vai somar do mesmo jeito, não vai mudar nada. O difícil, quando você não amortiza o déficit atuarial, é você manter a educação e a saúde de forma adequada. Isso é que é difícil. Não, isso aí vai... Isso vai diminuir a arrecadação. Vai diminuir, mas aí, né? Quem falou que ia ser fácil? Não é fácil. Se mudar a regra, ele está querendo dizer assim, se a tabela, como a promessa dele, né? E ele já explicou isso, que ele vai fazer isso gradativamente, vai mexer na tabela, claro que vai reduzir. Se ele hoje reduzisse a minha... para 5 mil, ficar isento, cairia para quase nada e eu voltar a ter déficit, naturalmente. É por isso que esse estudo do fluxo tem que ser analisado anualmente. Então, gente, mas se você não pagar o RPPS, não fizer a alíquota suplementar, não fizer aporte, ou não fizer isso, não vai ter dinheiro para fazer nada disso que você está falando. Entendeu? É isso que eles precisam entender. Ou você paga o RPPS e deixa ele saudável, ou o RPPS vai ser um câncer tão grande que vai afetar todos os órgãos do ente e vai matar o ente. Simples assim. Já está matando. Entendeu? Aí não sobra dinheiro para nada. Aí não vai ter nem 25, nem 15, não vai ter nada. Vai ser tudo para pagar aposentado. Deixa ele falar ali, gente, ó, eu preciso terminar, ainda falta um tanto de coisa, que eu tenho que mostrar o que aconteceu. Pode falar. Eu queimo vela para os dois defuntos, tá? Porque eu sou secretário de Finanças e conselheiro do IPREM. Então, Queimo vela é ótimo. Eu vou explicar porque isso, para mim, como secretário de Finanças, é uma bomba. E é bom, como conselheiro do IPREM, é ótimo para o IPREM. É uma bomba para nós, secretários de Finanças, por quê? Porque, além de eu perder a arrecadação que vai vir de lá, eu vou ter que colocar 35% do bolso para conta da educação e para conta da saúde. Não vai. Não vai. Vou ter, não tem outra solução. Eu vou lá provar para você que não vai. Então, nós vamos lá, porque você, por exemplo, eu vou além isso Desafio é fato, aceito. eu conversei isso com o tribunal, isso é fato, eu vou ter então é por sua causa que eles vão multar a gente. Eu vou ter que, por exemplo, o que você não repassar para mim do Instituto, eu tenho que pegar lá, vamos supor, a tua receita lá no Instituto é 100 mil no ano. Eu tenho que depositar desses 100 mil, eu tenho que depositar 25% para a educação e 15% para a saúde, ponto. Não tem jeito de escapar disso. Não tem. Ninguém deposita nada para a saúde e para a educação. Você cumpre, é igual a taxa de administração. No final do ano, ele pega o total da receita arrecadada do balanço consolidado e vê se você aplicou 25% daquele gasto na educação. Você não pega todas as receitas que arrecada, isso aí é Fundeb, que é sobre o aporte. Você está enganada. Tem o depósito descendial. Você tem que fazer de 10 em 10 dias o depósito descendial. E lá no depósito descendial, você pega o que você arrecadou e tem depósito na conta da educação. Tem razão. Por tem exemplo, razão. O meu município, eu deposito 27% em educação mas e 27% em saúde. É só sobre a sua arrecadação ou é sobre o total? Só sobre a arrecadação de impostos. E o imposto de renda está dentro.
E Você ele entendeu? vai continuar dentro, ele não vai sair. Aí que tá. Eu vou perder a arrecadação que vem do Instituto Não e vai vou, perder. vou ter que aportar os 27 e os 26 e pronto, Não isso é vai. ponto. Isso Não não vai. tem discussão. Você entendeu? Não Isso vai. não tem discussão também. Não vai, porque o meu município já está com isso há 1 ano e meio, continua fazendo esses depósitos Mas aí descendiais. você está falando do município, igual o Ribeirão Preto, que eles devem ter um aporte melhor, deve ter outras receitas que cumpre. Agora, o valor que eu te desconto do teu servidor lá de imposto de renda tem que acreditar no meu caixa, certo? E eu devolver para você pode e fazer também. vou ter que pagar na conta da educação e na conta da saúde. Isso Se você não tem fizer, discussão. se você não fizer, você vai ter que pagar com outra receita do mesmo jeito, é o mesmo valor. Não, mas você entendeu por quê? Por Quando- que o quando a gente secretário, por que discute- o secretário, os prefeitos e o secretário não deixam isso acontecer? Por causa disso, porque ele tem que tirar. Eles não são contadores e não sabem a forma correta de contabilizar. E eu estou tentando aqui explicar. Deixa eu só tentar concluir. Ó, quando a gente trata do valor, por exemplo, 5 milhões por mês para mim, não refresca nada. Porque eu tenho, no meu plano financeiro, um déficit agora de 7 bi, que eu vou mostrar para vocês. Então, 5 milhões não faz nem cosquinha no mês, que é isso que você está falando, o valor fixo do fluxo. O que é a salvação da lavoura é pegar esse valor, jogar no futuro e trazer para valor presente. Porque aí o que era 60 milhões ano vira 1 bi e 200. E aí isso já deu, porque o déficit, naturalmente, não é sobre o meu plano financeiro, na segregação de massas. O déficit ele é no plano previdenciário, porque o plano financeiro não tem déficit, né? Então, o que você precisa entender é que, se você perder hoje o seu imposto de renda, você vai estar evitando, no futuro, de perder os outros impostos. E aí vai ficar mais difícil você cumprir as suas metas de educação e saúde. Mas isso daí eu concordo para quem está lascado, mas para o meu município, isso daí, para mim, Claro! é uma bomba. Gente, Você entendeu? Eu que estou equilibrado, que consegui cada durante caso- 6 anos equilibrar isso daí. cada- Agora eu vou entrar nessa de imposto de renda de jeito nenhum. Cada caso é um caso. Cada município tem os seus servidores, tem o seu cálculo atuarial. Isso, eu não estou falando aqui para todo mundo voltar para casa e fazer o imposto de renda. A portaria deu N outras alternativas. Só que eu estou alertando que um aporte meramente é um dinheiro jogado fora. Porque você gasta a mesma coisa do que perdeu o imposto de renda no mês, só que você não tem fluxo dele, você entendeu? Ainda que, claro, que o aporte é um fluxo calculado no cálculo atuarial, por isso que vai dar o valor do aporte, mas a vantagem do imposto de renda é que você pega um valor e multiplica esse valor para fazer face ao déficit. E isso é de cada caso. Tem município que, se faz a reforma, por si já não tem mais déficit, por enquanto. Né? Depois vai fazer outro estudo e pode aparecer. Então, você tem que ter essas possibilidades. A análise descendial, ela não é sobre o imposto arrecadado na sua unidade, é o imposto arrecadado em qualquer lugar, entendeu? É o mesmo orçamento, é a mesma LOA. O RPPS, ele é só uma unidade gestora a mais. Lá na minha cidade, a educação e a saúde são secretarias tão grandes que elas têm tesouraria própria, têm RH próprio. É só uma descentralização administrativa. Você só trocou de bolso. O corpo, o ente é corpo, sabiam, né? O ente é o mesmo. Entrar no bolso do instituto ou entrar no bolso da prefeitura, entra no ente da mesma forma. É isso que eu estou querendo dizer para você, que eu tenho certeza que é mais vantajoso
fazer essa coisa do imposto de renda do que pagar aportes. Agora, se uma alíquotazinha suplementar a mais, ou um aumento da patronal já resolve, ótimo, né? Vamos avançar? Porque, olha, vai acabar, falta 10 minutos, não dá tempo. Então, o debate é bom. Cada tema que a gente discute aqui deveria ser um dia de workshop, né? Começar às 8 e até às 6 discutindo, porque... mas a gente está tentando... então, a gente tem essas outras definições, né? A gente tem o 167 que fala isso, e aí depois a gente tem o artigo 198, parágrafo 2º, dos 15, e o 212, dos 25%. E o 37 também, 37 e 22, de administração tributária. Então, todas essas exceções, depois do 65, parágrafo 8º, né? Todas essas exceções estão no próprio 167, entende? Não há que se falar em vinculação do imposto de renda. E aqui, a ANEPREM fez uma consulta à secretaria para falar dessa possibilidade, se o imposto de renda retido na fonte pode ser um daqueles requisitos lá dos 55 da 167. E olha lá, resposta à consulta da possibilidade da viabilidade de destinação do imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentados, não é inativos, e pensionistas vinculados ao RPPS após a arrecadação ao ente, com posterior destinação ao RPPS. Porque esse é um retrabalho. Você tem que passar para o ente te devolver. Se ele te devolve, não é mais o imposto de renda, é aporte. Entendeu? Para a receita ser originária sua, o certo seria você arrecadar. Mas se lá ninguém aceitou, o secretário, o prefeito, beleza, não dá na mesma, manda. Paga, devolve, está tudo certo, vida que segue. Para quê? Não precisa, né? Mas fez essa pergunta, com vistas ao equacionamento do déficit de administração de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial. Na minha lei, nesse meu processo de pedido lá para autorização, eles obrigaram eu constar na lei que a arrecadação seria direta no Instituto. Que, se eu passasse para o ente, eles não iam autorizar. Né? A resposta aqui foi um pouco divergente disso, mas, para mim, eu fiz e estou esperando. Venha Ministério Público, vem... a Constituição está aqui do meu lado. Quem será contra mim? Ninguém. Né? Aí ele fala, atenção à proposta interessada, informa-se que o 249, blá, 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 né, da Constituição, traz impossibilidade dos entes federativos constituírem esses fundos, tal. A portaria 464 define os parâmetros desses aportes. Né, a partir de 1/7, nós temos do 163, da 1467, que a gente viu aqui. Assim, a viabilidade de destinação de outras receitas ao RPPS será verificada, caso a caso, por meio de procedimentos e estudo atuarial. Leram aí? Caso a caso. Pode ter município que a arrecadação do imposto de renda não é tão grande quanto a de Ribeirão Preto. Isso não vai mudar nada, entenderam? Cada caso é um caso. O caso do nosso colega lá pode ser diferente. E não precisa fazer. Não é para todo mundo sair fazendo. É uma alternativa para você chamar o seu atuário. Atuário, testa para mim aí, vê se dá certo isso para mim. Se der, ótimo. Se não der, vamos achar outra saída, né? Por meio de procedimentos que atendam os requisitos da norma e que, sobretudo, atestem a solvência e a liquidez. Quanto aos aspectos atuariais considerados, os dispositivos solicitados, a relação ao presente caso de aporte ou destinação de receita na condição de transferência destinada a promover o equilíbrio atuarial destaca o seguinte: no caso de serem considerados fluxo de caixa, que é só isso que interessa, né,
do fundo em capitalização, esses valores de aporte de receitas de imposto de renda, complementados ou não com valores de outros aportes e contribuições extraordinárias, ou mesmo de outros recursos, tem-se que o total de referidos a valores devem ser suficientes, ano a ano, para a preservação do regime financeiro de capitalização, previsto na nota técnica. De forma que o lastro dos compromissos totais relativos a benefícios se mantenham previamente fundados e atendam os imperativos da solvência e liquidez. Fala, fala e não fala nada, né? Mas... Sim. Se o ente manda de volta, né? Quando ele fala ali arrecadado, Aham. contabilmente, nada impede, aliás, seria o recomendável, que o caracterize a arrecadação do ente. Sim. E ele, ao invés de não há um fluxo financeiro, porque o dinheiro já está aqui. Mas contabilmente ele vai considerar. Então, mas é o fluxo que salva. Entendeu? O que está dizendo aqui, gente, é assim: você tem contribuição do servidor, contribuição patronal e Comprev. Você pode criar mais uma fonte de receita no seu RPPS chamada Imposto de Renda Retida na Fonte, entendeu? E aí isso vai se configurar como um aporte. Agora, se você for usar o fluxo disso ao longo dos 35 anos, isso vira um ativo garantidor. Entendem isso? Claro. Microfone ali, cadê? Está desligado? Bem na minha vez. Vamos que os 5 minutos estão acabando. Eu repito, pergunta que eu repito para sair lá. Fala. Muito bem colocado. Se é esse aporte periódico, né, como é uma das formas de amortização, essa é a pergunta dele, né, se vai ter que ser lançado numa conta separada. É ideal que se lance, porque tem que demonstrar que durante 5 anos você não vai usar esse recurso. Mas aí, nesse caso, a gente não está usando o fluxo como um ativo garantidor, entendeu? Você está usando a arrecadação daquele valor como uma receita a mais para compor o saldo financeiro da arrecadação do RPPS. O fluxo é dedutível da produção matemática. Isso. E aí, a gente tem que analisar... Inclusive, no segundo período, a gente vai levantar uns problemas em relação a isso. Vamos trazer esses problemas para o próximo debate, que aí vai ser debate mesmo, se vai pegar fogo. Aí, por que tudo isso trouxe impacto fiscal? Não só pelo que o nosso colega colocou, desses aspectos fiscais, né, do imposto em si, como fonte lá para a educação e a saúde, mas a gente tem um outro impacto direto na LRF, no gasto de pessoal. Porque, na verdade, gente, quando a Rita Camata fez a lei de gasto de pessoal lá em 96, que foi? 96, né? Nem lembro. Era criança, né? Era porque queria que gastasse 60%. Foi essa herança que trouxe para a LRF 60% da receita corrente líquida para gastar com o pessoal. E, naquela época, gastava-se quanto? 80%, 100% com o pessoal. Investimento nenhum, tudo em pessoal, os entes. Então, quando você criou o RPPS, você continua gastando acima de 60% com o pessoal. A sua
despesa total, lá no demonstrativo com o pessoal, você vai ver. A sua despesa total com o pessoal, ela é enorme. Só que tudo que você paga, os seus benefícios de aposentados e pensionistas, com recursos que esse inciso 6 do artigo 19 da LRF diz, você abate do gasto total de pessoal, trazendo para os níveis confortáveis que a gente tem. Tá? Arrecadar o imposto de renda, como estava sendo dito aqui, não será fonte para abater. Entendeu? Ele vai somar como receita corrente, porque é uma receita corrente líquida, vai somar, vai continuar somando, vai diminuir na base, mas ele não vai deduzir enquanto receita para pagar benefício. Nesse caso, a gente está falando de aporte, nem é mesmo para pagar, porque não pode pagar, né? Tem que deixar guardado. Mas o do fluxo também não pode. E isso foi por um triz que não pôde, porque a mudança veio com a Lei Complementar 178, em 2021. Porque dizia antes, por isso que eu trouxe ali as letras riscadas, que foi o que foi revogado pela 178. Falava, né, que as despesas com... Ah lá, a LRF está errada, hein? Inativos e pensionistas, ainda que pago por intermédio de unidade gestora única, quanto à parcela de recursos provenientes. Isso aí vai ser deduzido, né? Falar lá no CAPT. A arrecadação das contribuições dos segurados, a compensação financeira, e aí falava as demais receitas diretamente arrecadadas no fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto de alienação de bens. Então, com a 178, o imposto de renda, que vai entrar como fluxo para pagar os benefícios, ele não vai poder ser somado nessa dedução. Só essas receitas aqui. E depois, as transferências, aí tem essa discussão que pode... Mas aí ela não soma a despesa também, porque ela não está vinculada à despesa pessoal. Exatamente. Não é uma despesa que é extra, né? Tá dentro do pagamento do pessoal. As transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial na forma definida pelo órgão tal responsável. Então, tudo, a alíquota suplementar, né? Tudo que menos aí, os aportes, né? Mas aí financeiro. Tem um momento que ela vai deduzir, que é no momento que ele pagar o benefício com esses recursos, como é recurso próprio, vai deduzir da despesa pessoal. Sim. O que mais? O ofício, eu voltei. Foi só eu, não. Estou desaprendendo. Está acabando, gente. Então, trouxe para vocês aqui, compartilhar com vocês a dor e a delícia, né, de ser superintendente. E de estar lá em Ribeirão Preto, desde 2019, por exemplo, a nossa receita era... Olha como é que vai crescendo por conta... Vocês vão ver aqui dos aportes, das transformações que a gente fez, mas como que a despesa veio também crescendo. Como que os déficits de 19 para 20, que foi quando a gente começou a aplicar, reduziu sensivelmente o imposto de renda. Tá? Mas agora caiu 20, subiu um pouquinho em 21, já está subindo de novo em 22. Olha os aportes. Esse aqui era aporte financeiro, do plano financeiro que o ente fazia, 237. Com a Cefor, a gente fez em 2019, no final de 2019, veio a emenda, a gente, antes da emenda, colocou os 14, antes da emenda, fez a Previdência Complementar, fez um monte de coisa antes da emenda, inclusive a dívida ativa também. Isso reduziu, no ano seguinte, sensivelmente, o valor dos aportes, que está voltando a crescer, e no ano passado foi maior que 2019. Porque a massa do financeiro cresceu demais. Ainda que com esses 5 milhões por mês, 1 bi 200, eu consegui transportar quase 2.000 pessoas de um plano para o outro, para tentar equalizar esse déficit. E olha, esse dado do meu orçamento total, que, na verdade, é o total da minha despesa, né, porque a receita fica menor, e aí soma com o aporte, né, para poder fechar. Olha quanto que o ente vem repassando
de um orçamento de 678, 500 milhões é repasse do ente. Entre a alíquota patronal de 28% e os aportes financeiros da segregação de massa. Então, fazer segregação de massas é uma faca de dois gumes. Pode te dar um alívio agora, e aí mostrando para vocês que vem cumprindo essa capitalização. Por isso que eu tenho equilíbrio atuarial e financeiro agora. Porque esses meus saldos em caixa, aqui é Covid, né? Foram crescendo consideravelmente em função dessas intervenções, né? E aqui, para finalizar, essa demonstração do quanto que era os meus déficits. Esse milagre de 18 para 19 não foi só a emenda que a gente fez, teve a emenda aí também. Mas foi a taxa de juros do plano financeiro, que era 0 e agora pode-se usar a meta atuarial no plano financeiro para fazer o cálculo. Isso reduziu sensivelmente as reservas matemáticas do plano financeiro. Então, eu estava ali de 2019 até o ano passado, até 2021, na casa dos 6 bi, e agora eu estou com 7. E em 2020, por que eu tive que fazer o imposto de renda? Porque eu tive, pela primeira vez, déficit no plano previdenciário. Então, eu tinha que cobrir o déficit do plano previdenciário com o imposto de renda. E deu 1.200 bi, cobriu e sobrou. Tá? Então, aqui a gente está falando dessa história. Tem as minhas leis, que eu fiz, essas leis, você coloca lá no Google, tem um site municipais que traz essas leis, ou remete lá para Ribeirão Preto. No meu site também tem essas leis, para vocês analisarem, depois compartilharem. O fluxo que o atuário fez, que transformou lá 1.220 bi, os 5 milhões que arrecada, e o parecer da secretaria autorizando eu a fazer. Se a secretaria, que na Constituição é quem me fiscaliza, eu desafio aqui quem vai ser, né, o conselheiro do tribunal que vai desautorizar isso. Né? E, por fim, essa história do Fundeb, que isso aí também é só... Tem que primeiro ver se o seu Fundeb sobra recurso, se não se tem isso. Por quê? Lá nessa emenda, né, que foi feita, aqui, em São Paulo, olha, está lá no Diário Oficial, em 2021, São Paulo, a cidade de São Paulo, fez, criando uma alíquota de 6% para atividade especial, né? Que ele menciona aqui a Constituição do que ela fala, que é, no caso de São Paulo, os professores e atividade insalubre. O Richard falou isso ontem, especial da insalubre, para a base do estudo atuarial é muito difícil, porque você vai colocar, todo médico tem? Todo profissional de saúde tem? Não, é muito difícil você mensurar quem tem, porque para fazer tem que fazer o quê? PPP, LTCAT individualmente para cada pessoa. Então, só quem tem PPP, LTCAT, em tese, que você poderia taxar com uma alíquota especial. E os professores, está na Constituição, contribui com menos tempo. Então, essa alíquota maior de 6% na patronal usa o recurso do Fundeb, entenderam? Para amortizar o déficit. Não pode pegar o Fundeb para pagar aporte para o RPPS. Mas, se a alíquota for maior, você vai arrecadar mais para fazer fundo. E aí, para vocês verem como os tribunais erram. Alguém aqui é do Paraná? Ele achou que usar o recurso do Fundeb para amortizar era isso, que era transferir. Aí vem, mostra toda a lei. Não, não é. Não é pegar recurso do Fundeb para transferir para o RPPS. Não pode mesmo. Então, deixando aqui o site lá do IPM de Ribeirão Preto. Se permitir, eu gostaria de só fazer um arremate menos de 1 minuto. Tá bom, porque acabou o nosso tempo. 5 minutos já estou atrasada. Bota na conta aí do Daniel. 1 minuto. Né? Essa questão do Fundeb, gente, eu acho que, inclusive, ele está sendo vendido de uma forma um pouco equivocada.
não é você amortizar déficit com recurso do Fundeb. A lógica não é essa. Da mesma forma que imposto de renda, município não tem competência para legislar sobre recurso do Fundeb. O que você pode fazer, e essa questão de São Paulo, eu estou falando com conhecimento, porque eu estava na consultoria que ajudou a fazer isso aí, e por que 6%? Se você pegar a diferença do tempo de idade e tempo de contribuição dos professores ou do pessoal da saúde que aposenta mais cedo, dá um pouquinho mais de 6% a diferença em relação aos impactos atuariais. Tá? Então, por isso que se colocou 6%. Então, a lei que for estabelecer isso não vai dizer que vai usar recurso do Fundeb. Você apenas vai criar uma alíquota adicional especial, não é suplementar, não pode suplementar, não é isso, é uma alíquota especial, justificativa técnica, porque essas pessoas aposentam mais rápido. Como a Constituição exige que é capitalização, você tem argumento de capitalizar mais rápido. Tá? A lei do Fundeb e também a lei que regulamenta o Fundo de Saúde, diz lá que os recursos podem ser contabilizados nos limites, o pagamento dos ativos, porque aposentado não pode pagar, não pode contabilizar nos limites, o pagamento do segurado dos servidores ativos e os encargos sociais. Exatamente. Contribuição é encargo social. Então, você paga no seu orçamento, na alocação para cumprimento dos limites, você pega esse pagamento e vincula. Sim, tá? É só isso. Não é recusar recurso do Fundeb para pagar. É você poder cumprir o seu limite constitucional pagando contribuição previdenciária. E, logicamente, vai ajudar a equacionar o déficit. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você não vai colocar na lei que está fazendo vinculação de recurso do Fundeb. Não é isso. Bom, gente, era isso. Agradecer aí a paciência de vocês, ir lá tomar um café e às 16 horas a gente volta, né, para continuar essa discussão. Vamos continuar discutindo, brigando sempre.